É uma honra estar compartilhando com vocês esses meus 15 minutos de fama para poder falar sobre Metrópole. Por que eu digo que é uma honra falar sobre Metrópole? Porque Metrópole, na verdade, ela implica necessariamente uma reflexão sobre a sua história, mas principalmente sobre o futuro da humanidade. A metrópole não é uma coisa abstrata que está no espaço apenas como um contexto físico. Ela é a representação de uma série de outras circunstâncias, de uma série de outras contingências que começam numa célula máter que é a própria cidade. A metrópole, no fundo, ela é uma grande cidade envolvida por outras cidades menores que gravitam no seu entorno. Esse conjunto faz com que essas cidades tenham suas características sociais, culturais e políticas completamente diferentes uma das outras. Mas, quando a gente está falando em metrópole, antigamente se falava em cidade, depois se passou a falar em metrópole. E certamente daqui a uns anos só se vai falar em megalópole. Megalópole é quando um conjunto de metrópoles se unem e constituem um tecido urbano único e cujas características podem promover toda uma diferença num contexto social e urbano e político de uma determinada região. Nesse aspecto, é interessante notar que há uma preocupação nítida com o que vai acontecer em termos da humanidade, já que eu falei de metrópole, falei de humanidade, daqui para o futuro. O mundo hoje tem 7,2 bilhões de pessoas. É estimado para 2050, pasmem, 50% de aumento dessa população. É estimado chegarmos a 2050 com 10 milhões de pessoas. Essas 10 milhões de pessoas certamente estarão concentradas aonde houver mais oferta de tudo aquilo que marca a sociedade contemporânea. Portanto, serão nas cidades, serão nas metrópoles, serão nas megalópoles. E como essas pessoas irão viver nessas localidades? Isso é que importa. Se a gente ficar achando ou pensando, como os arquitetos durante uma época, que tinham aquela prepotência de achar que iam resolver as cidades em maquetes, em projetos, como se fosse aquela ditadura do pensamento, isso acabou. Eu acho que a cidade é construída não só por aqueles que pensam a cidade, pelos profissionais da cidade, mas principalmente pelas pessoas que vivem na cidade. Se vocês quiserem ter uma ideia só do que é isso, percebam como é diferente, até no noticiário de televisão, a conformação dessas cidades. Vamos falar um pouco da cidade propriamente dita. As cidades, como eu coloquei aqui, são símbolos da existência humana que são estratificados ao longo da história. Não existe uma cidade, mesmo se você disser uma cidade nova, Brasília, uma cidade feita recentemente, eu digo 50 anos, é uma cidade nova. Portanto, uma Brasília não é só aquilo, não é só o plano piloto. Brasília é um conjunto de fatores que formam e alimentam essa cidade. Se nas cidades antigas você tinha uma cidade feudal, ela também tinha as suas regras, tinha as suas maneiras de subsistência, que apresenta nessa imagem que eu trago em cima. Ao mesmo tempo, outras características, que seriam características culturais, econômicas, físico-territoriais, levaram as cidades a se constituir de uma maneira diferenciada. E aí é um exemplo de uma cidade medieval, que é Bourges, que é uma cidade fantástica, que já tem uma outra estrutura de composição do seu tecido urbano. Assim, eles foram indo até um momento mais adiante, em que as cidades começam a se configurar de formas diferenciadas.
Se vocês olharem nessas imagens em cima, vocês vão perceber que tanto você pode ter dentro de uma cidade uma visão macro, como vocês podem ter uma visão micro. Se vocês olharem a cidade no seu sentido macro, algumas têm uma expressividade maior sobre aspectos culturais, aspectos de desenho urbano, enfim, de seu traçado e da sua representatividade. Nessas imagens que eu coloco acima, vocês veem ao centro a cidade de Paris, com seu marco principal, que é a Torre Eiffel, e logo abaixo a cidade do Rio de Janeiro, com o Corcovado dominando essa paisagem. Em cima já é uma outra característica de cidade, que é uma praça principal de Marrakech, no Marrocos. Ao mesmo tempo, vocês podem ver que entre o Rio, entre Paris e entre Marrakech, são recentes, não são coisas antigas como aquelas que eu mostrei anteriormente. Há uma diversidade de culturas, há uma diversidade de formações próprias da sua natureza, dessa população. E você encontra aqui, ao lado, à direita, num detalhe, e é espantosa essa imagem, porque ela mostra, nas suas particularidades, inúmeras formas de ocupação desses espaços, que é a forma como a sociedade ocupa. Essa é a Nova Delhi, e você vê a população na rua, as diferentes formas arquitetônicas, todas elas convivendo. E, por último, aqui embaixo do letreiro, do texto, aparece a cidade de Dubai, que é uma cidade fabricada, é uma cidade que representa muito mais a coisa virtual, ela representa o capital financeiro internacional, e que, quando você olha essas tramas, comparado com Nova Delhi, eu pergunto, onde é que andam as pessoas? Que cidade é essa que as pessoas não andam na rua? Onde é que está a sociedade? Onde é que está o convívio? Sociedade é um espaço de convivência, é um espaço de interação. Então, fazer maquete, fazer isso, fazer aquilo, pode atender algum objetivo imediato, mas não sei se serão cidades que certamente vão vingar para o futuro. Mas o mais importante, quando a gente pensa em cidade, que é a cidade referencial que nós temos no dia de hoje, é realmente a partir da sociedade industrial, a partir da Revolução Industrial e das cidades que começaram a receber a grande migração que vinha do campo. Isso eu já estou me referindo mais próximo, que seria segunda metade do século XIX, principalmente, quando as grandes transformações urbanas tomaram conta da cidade. Então, nesse aspecto que se torna extremamente importante, que eu considero a cidade paradigmática do século XIX, que é Paris. E também eu poderia incluir, nesse sentido, Londres também. Paris e Londres são duas cidades marcantes disso. E essas cidades começaram a conviver com essa migração de pessoas do campo e criando situações completamente diferentes do que se imaginava até então. Nesse momento, surge também, junto, novos paradigmas que não eram só paradigmas urbanos, mas paradigmas sociais, paradigmas culturais. Esse conjunto de fatores passou a se chamar, na modernidade do século XIX, que vai se estender para o século XX, com o desenvolvimento das sociedades industriais e com a produção, a forma de produção industrial. E, para isso, os conceitos todos que vinham até então começam a ser superados. Karl Marx tem essa frase no final de uma citação dele, que é extraordinária, quando ele diz: ser moderno é fazer parte de um universo onde tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido no sentido de ser consistente. Aquilo que você imaginava que era eterno, aquilo que você imaginava que iria durar, aquele conceito que você imaginava que seria a solução de tudo, neste período da modernidade, ele é colocado por terra. E essa expressão, a meu ver, é genial quando ele diz que tudo que é sólido desmancha no ar.
O século XXI, ele vem dar uma continuidade, porque não existe dizer assim, olha, terminou aqui, ó, ponto final, acabou o século XX, começou o século XXI. O século XXI começou um pouco antes de terminar o século XX. Mas ele traz consigo novos paradigmas, principalmente a tecnologias digitais, a velocidade de informação e o capital financeiro internacional. Esses três fatores, no meu modo de ver, modificaram toda a cultura da sociedade contemporânea, que hoje, por sua vez, é uma sociedade globalizada. Nisso, a utopia, certos sonhos que se vivia no século XX foram colocados por terra. A visão da sociedade como um todo passou a ser desconfiada. Criou-se, então, o chamado o aqui e agora. Essa cultura que está se vivendo hoje, em que viver o presente como se não houvesse futuro e muito menos o passado, tem sido um dos caminhos, a meu ver, para muitas das desgraças que nós estamos assistindo diariamente nos meios de comunicação. Essa visão imediatista da sociedade, que só pensa no aqui e agora, que ignora até o indivíduo que está sentado do seu lado, é responsável por barbáries que estão acontecendo no mundo contemporâneo. E está, ao mesmo tempo, não só criando esses radicalismos, de um lado, mas também uma ortodoxia religiosa, por outro, que só vem comprometer o que eu acho que seria mais importante como fruto da cidade, que é a confraternização das populações, principalmente no mundo globalizado. E nisso, eu não acredito, quando se diz o indivíduo está no centro do universo, eu diria, não existe essa história de super-homem. Chegou a hora de nós sermos solidários diante de tudo que vai acontecer daqui para frente. Mas vamos falar do nosso Rio. Nosso Rio, que está falando de metrópole, não posso deixar passar o nosso Rio. O Rio é uma cidade muito especial. Eu sou um carioca da Gema, apaixonado pelo Rio, considero o Rio a cidade mais bonita do mundo. É uma cidade incrível, deu um show. Obrigado. Ela deu um show agora nessa Copa do Mundo, quando ninguém esperava, a confraternização nas ruas, a alegria, apesar de todas as coisas que nós criticamos, acabou essa superação do carioca, é um negócio extraordinário. Então, eu acho que o Rio, ser carioca, ter essa diferença é fantástico. Eu poderia até dizer, olhando essa imagem, que Deus e o diabo convivem perfeitamente nessa terra do sol. Outra expressão legal da Fernandinha Abreu, que é Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza do Caos. Essa é a diferença do Rio. O Rio foi capital do Império, foi capital da República, ele teve grandes transformações urbanas, nós estamos numa aqui no Teatro Municipal, da formatação da República no início do século XX. Enfim, até perder em 1960, perder o direito de ser capital federal, foi transferido para Brasília. Mas, em compensação, grandes transformações urbanas foram feitas naquela ocasião, com uma graninha que sobrou para compensar o fato do Rio ter perdido o status de capital federal. Isso fez, por exemplo, a gente tem o aterro do Flamengo, depois, na década de 70, o alargamento da Avenida Atlântico, o emissário submarino, uma série de obras extraordinárias que, de repente, de um momento para cá, eu acredito que em 1980, o Júlio Bueno até comentou isso, que há um debacle financeiro no Rio, o Rio perdeu muito e ele só vai se recuperar isso mais recentemente, a meu ver, por uma questão política que foi uma sorte, um achado. Eu nunca vi na história do Rio de Janeiro, e ninguém vai me apontar, no Rio de Janeiro, governo federal, estadual e municipal se unirem, sem ser oposição. Isso foi um achado, um milagre.
e o Rio realmente desfrutou dessa possibilidade. Obviamente que a chamada para o Rio, os grandes apelos estavam rodando em torno das conquistas, seja da Copa do Mundo, que é para o Brasil, mas tinha sede no Rio, e principalmente em se tornar a cidade olímpica de 2016. Então, o que a gente espera disso? Falta pouco tempo. Espera-se, na verdade, que esses eventos tragam um legado que seja um legado extremamente importante para o Rio. E que legado é esse? Não adianta, não vai haver tempo de eu falar em todo o legado, mas eu diria dois que eu acho perverso, e isso não está acontecendo. Um, fundamental, é a despoluição da Baía de Guanabara. Zé Luiz Alqueires vai falar disso. A Baía de Guanabara é o grande catalisador da região metropolitana do Rio de Janeiro. É inadmissível acontecer o que está acontecendo. A Baía de Guanabara, ela reflete o desprezo que existe por certas camadas sociais que não tem esgoto, não tem água, não tem nenhum recurso na... O outro é a despoluição das lagoas da Barra da Tijuca. É criminoso abordar, expandir, já acho errado expandir a cidade desnecessariamente para a Barra da Tijuca com recurso financeiro do governo. Isso tinha que ser com recurso só da iniciativa privada. O governo tem que investir nos lugares mais pobres. Agora, o principal legado, o que mais me entusiasmou e que eu participei dele, eu sinceramente ando decepcionado, chama-se Morar Carioca, era a urbanização das favelas do Rio de Janeiro. Ou você urbaniza as favelas do Rio de Janeiro, ou não se iludam, porque as unidades de polícia pacificadora vão para o brejo, gente, vão para o brejo. Se você não colocar nesses territórios da cidade a possibilidade de você levar para lá o Estado de Direito, e o Estado de Direito não é composto só por segurança, e sim é composto também por uma série de outros fatores e benfeitorias sociais, benfeitorias de infraestrutura, aí sim nós vamos ter uma cidade integrada e não a cidade partida que Zuenir Ventura sempre falou. Ideias, trago um Magritte aqui, né? Ideias é que constroem o futuro. Ideias serão sempre, sempre bem-vindas. Só que talvez a principal ideia seja entender que nós vivemos numa democracia. E numa democracia, a ideia não é uma coisa que nasce necessariamente de cima para baixo. A ideia é necessário ouvir o pensamento da população. Nós temos que parar com essa história do Estado ter que ficar tutelando a sociedade a vida inteira. Ao contrário, a sociedade é que tem que tutelar o Estado. Portanto, criar novos paradigmas é indispensável e eu acredito que será a juventude a grande protagonista desse processo. Para terminar, porque deu 0-0 aqui, eu tenho que terminar. Pena, a gente se empolga e começa a falar e não para. Mas eu acho que pensar a cidade do século XXI tem que ser completamente diferente do que se pensava a cidade do século XX. O momento, no meu modo de ver, é mais para dúvidas do que para certezas. Vamos parar um pouco com essa arrogância da certeza de que tudo tem resposta tecnocrático-econômica. Isso é balela. O que vale, e termino com essa expressão, que é uma expressão do escritor italiano Ítalo Calvino,
que diz essa frase maravilhosa, e eu terminaria com ela, dizendo: de uma cidade, nós não aproveitamos as suas 7 ou 77 maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas. Obrigado.